Imagina que você tá aí num aplicativo de paquera. Tem muita gente que conhece o amor da sua vida por esses aplicativos. Eu mesmo conheci a Bruna, que é o meu mozão, pelo Tinder. E no caso, eu me considero um sortudo, porque dizem que a chance da gente encontrar alguém realmente compatível é de 1 em 50. É bem difícil, né, galera? Agora imagina se fosse 1 em 100 mil. Já pensou como seria? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Felipe Neto. Fala galera, beleza? A chance de encontrar uma pessoa compatível em 100 mil é muito desesperadora, né? Então deixa eu te contar uma coisa. Essa é a realidade de quem precisa de um transplante de medula óssea. E como diria a Vá, já anota aí que os dados são de 2018 do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOM. Sabendo desses números aí, a Plan B, uma agência de comunicação super engajada de Belo Horizonte, fez uma campanha muito legal que ficou conhecida como Par Perfeito. Na ação, eles colocaram tipo um painel digital num bar para que as pessoas pudessem interagir com ele. Era igualzinho ao Tinder, gente. As pessoas iam lá e davam um like em quem elas gostavam e um dislike em quem elas não gostavam. E aí no final aparecia para ela uma mensagem falando que ela não tinha dado match com ninguém do bar. E a pessoa ficava tipo, pô, como assim não dei match com ninguém? A ideia era fazer com que a pessoa sentisse na pele pelo menos um pouquinho a sensação que é não ter encontrado ninguém compatível. Tipo, 0 pessoas mesmo. E aí antes que ela fosse embora, desiludida, afogada na sofrência, sozinha que você vai terminar. Aparecia uma mensagem no painel dizendo mais ou menos assim: você pode ajudar a aumentar as chances de uma pessoa que até hoje não encontrou ninguém compatível. E como? Com 5 ml de esperança. 5 ml no caso, galera, é a quantidade de sangue que a pessoa precisa doar para entrar num banco de doadores de medula óssea. Primeiro, o que é esse tal de transplante de medula? Fica tranquilo que eu já te explico. Para começar, não é a mesma coisa que medula espinhal não, viu galera? Que o mundo ainda não tem essa tecnologia aí. Mas vamos lá, presta atenção. A medula óssea é aquela que, como o nome mesmo diz, está dentro do osso. Ela é formada por um tecido gorduroso que fabrica um monte de coisinhas, tipo glóbulos brancos, vermelhos, panquecas? Ele escreveu panquecas. Quer dizer, plaquetas, né? Quando a pessoa tem tipo um câncer, uma leucemia, pode acontecer dela não conseguir produzir mais essas células. E aí, em muitos casos, o transplante de medula óssea é a única solução para essa pessoa. Tá, mas e aí como é que rola essa doação? Então, galera, é muito simples. Você só tem que ir no Hemocentro, preencher um cadastro com os seus dados e depois doar tipo uns 5 ml de sangue. Aí esse sangue vai passar por alguns testes, depois ele vai para um banco de dados que vai cruzar as suas informações genéticas com as dos pacientes que precisam de um transplante. Daí, se os seus dados baterem com os dados de alguém, e você já sabe que a chance disso dar certo é de 1 em 100 mil, aí sim você vai ser chamado para doar. E daí você me pergunta, mas Luca, o que acontece com quem doa? Então galera, é um procedimento muito tranquilo. Eles vão tirar tipo uns 15% da sua medula óssea e depois, em poucas semanas, ela se recupera todinha. Nem faz falta nem nada. Depois que ela ficar 100%, você já pode até doar de novo. O que é difícil mesmo é você ser compatível com alguém. Meio que você pode ficar na lista anos e anos aí sem ser chamado, como ao mesmo tempo você pode ser chamado rapidão. A outra possibilidade da pessoa doente receber uma doação é por meio de um irmão. E aí, como é o caso de herança genética, a possibilidade de ser compatível é de 25% por irmão. O problema é quando a pessoa é filha única. Aí o negócio vai ficando mais complicado, porque o pai e a mãe normalmente não são uma alternativa. Isso acontece porque eles só têm metade da informação genética do filho. Daí o irmão ou a irmã acabam sendo a maior esperança. Tem até um filme lindo que fala sobre esse assunto, chama Uma Prova de Amor. A história basicamente fala de uma mãe que, para tentar salvar a filha da leucemia, resolve ter outro filho de proveito. A esperança dela é que a criança pudesse ser compatível com a irmã e doaria a medula. No início dá tudo certo, mas aí o tempo passa e, de novo, essa mesma criança precisa doar um rim para sua irmã. E aí ela começa a se questionar se ela tem o direito de fazer o que ela quer com o próprio corpo. Calma que eu não sou essa pessoa que vai te dar spoiler, mas garanto que vale a pena assistir. Até porque isso não serve como repertório só pra sua redação não, galera. Serve pra vida também. Bom, voltando aqui. Você já parou pra pensar como tá o banco de possíveis doadores de medula no Brasil? Será que tem muita gente cadastrada? Teoricamente deveria, né? Já que é tão de buenas doar. Vamos ver no manual do Manuel. O Brasil possui o terceiro maior registro de doadores de medula óssea do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Alemanha.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer de 2017, mais de 4 milhões de brasileiros estão cadastrados no REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Esses doadores, por sua vez, estão conectados a uma rede com outros 28 milhões pelo mundo. Valeu, Manuel, muito obrigado. Parece muita gente, né, galera? Mas na verdade, esse número nem é tanto assim. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e só 4 milhões são doadores. O mundo, então, tem mais de 7 bilhões de pessoas e só 28 milhões são doadores. Tá fácil pra ninguém, né, galera? Mas tudo bem que pra doar você tem que ter entre 18 a 55 anos e também tem que estar com sua saúde, ó, em dia. Mesmo assim, esse número não parece nada perto do tanto de gente que poderia doar. E você sabe por que isso acontece? Primeiro, porque quase ninguém sabe da importância de doar uma medula óssea. E segundo, porque a maioria não sabe sequer o que é medula óssea. Aí fica difícil, né, meus amores? Claro que tem que ter mais divulgação sobre esse assunto na mídia. E ó, já tô aqui soprando um problema para você colocar na sua redação junto com a Vanessão. Agora, como se não bastasse pouca gente saber sobre o assunto, as poucas pessoas que sabem ainda tão mal informados. É cada coisa que a gente escuta por aí, galera. Ai, eu não dou porque eu tenho medo de ficar paraplégico. Ai, eu prefiro guardar caso alguém da minha família precise, tá? Ai, eu tenho medo de morrer durante a cirurgia, gente. Pelo amor de Deus, né, galera? Pra vocês entenderem melhor, o transplante nem precisa de cirurgia. Por quê? Ou ele é feito por punção no osso da bacia, que ele fica aqui, ou por uma coleta de sangue mesmo, que é feita por uma maquininha lá. Enfim, é bem mais simples do que você estava imaginando. Agora, quem recebe a medula costuma precisar ficar um tempinho de regime de isolamento de até umas 3 semanas. Isso porque depois do transplante, a pessoa fica sem imunidade. E aí é melhor ela ficar quietinha, longe de tudo, para não pegar nem um resfriado, nem nada, para não prejudicar a saúde. Agora me diz uma coisa, quantas pessoas você acha que existem no mundo que não doam porque nunca nem ouviram falar sobre isso? Aquele escritor alemão, o Goethe, tem uma frase mara que diz assim: não existe nada mais assustador que a ignorância em ação. Vê se essa frase não faz todo sentido do mundo. Até porque, se você for parar pra pensar, milhares de vidas poderiam ter sido salvas no mundo se as pessoas soubessem que doar medula era algo tão simples e tão importante. O próprio Brasil mesmo podia ter feito muito mais diferença. Até porque a gente é um país super solidário. Quer ver? Olha aí. De acordo com um estudo global publicado pela Charities Aid Foundation em 2017, o Brasil ocupa a 75ª posição no ranking de países mais solidários do mundo. O índice fornece uma visão de comportamento das pessoas acerca de 3 critérios: a ajuda a estranhos, realização de trabalho voluntário e doação em dinheiro. Ainda segundo dados da Fundação, 1 em cada 5 brasileiros afirmou fazer trabalho voluntário, totalizando um engajamento de 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas fazendo trabalho voluntário no Brasil, galera. É ou não é uma prova concreta de fazer o bem sem saber a quem? Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Mais orgulho ainda eu vou ter quando esse número de 4 milhões de doadores duplicar, triplicar, quadruplicar, enfim, crescer até não poder mais. E para isso acontecer, é lógico que a gente vai precisar sim de uma ajudinha da mídia e do governo. E para sugerir isso, eu deixo vocês com a nossa, a queridíssima Vanessão, que vai chegando com uma redação Do amor. sobre esse assunto. É com você, Vá. Um beijo do Luca. Ei, criaturas, tudo bem com vocês? Eu adoro esse tema de doação de medula óssea, que é inclusive uma das minhas maiores apostas pro Enem deste ano. Eu mesma tenho um irmão que passou por um transplante desses. E aí eu posso te dizer, por experiência própria, é muito angustiante ter que esperar por um doador compatível. Deu tudo certo no final das contas, mas não é todo mundo que tem uma sorte dessas, né? Enfim, partindo pra nossa redação, porque se deixar a Vanessa fica falando, bora lá pro nosso recorte temático. Que tal doação de medula óssea no Brasil? Um desafio a
a ser superado. E pode ficar de buenas que eu vou deixar aqui nos materiais complementares aqueles textos motivadores que você adora pra te ajudar com esse assunto. But chega de conversa e bora lá pra nossa redação nota 1000. Pra princípio de conversa, você já deve estar cansado de saber que o ideal é começar a introdução com um repertório. E eu amo Goethe de paixão. Já falamos dele no episódio sobre suicídio, vocês lembram? A gente falou do livro Sofrimentos do Jovem Werther, que é de onde saiu aquela expressão efeito Werther. Não lembra? Quando alguém se suicida imitando o comportamento de outra pessoa. Lembrou agora? Esse é um repertório bem legal pra você levar pra vida. Não só na redação não, tá? Mas hoje, aqui e agora, o assunto é doação de medulinha. Então, vamos pra nossa introdução? No primeiro parágrafo do meu texto, eu posso dizer que, de acordo com o escritor alemão Goethe, não existe nada mais assustador que a ignorância em ação. Tal pensamento justifica a estagnação do número de doadores de medula óssea cadastrados no Brasil. Nesse contexto, sobressaem-se dois principais agravantes: a falta de consciência sobre a importância de ser doador de medula óssea e a desinformação acerca do assunto. Então, vocês já sabem, na minha primeira frase eu tenho meu repertório, na segunda eu tenho meu tema parafraseado, and na terceira eu tenho a minha tese com a apresentação de dois problemas: a falta de consciência sobre a importância de ser doador de medula óssea e a desinformação acerca do assunto. Passando para o meu desenvolvimento 1, eu vou retomar o meu problema 1, a falta de consciência sobre a importância de ser doador de medula óssea. E aí, você pode falar que o povo brasileiro é solidário por natureza e se sente motivado a ajudar quando impactado a respeito de alguma causa. Para comprovar seu argumento, você pode falar do sucesso da campanha 5 ml criada pela agência de comunicação Plan B em 2015. As pessoas abordadas pela campanha até então não tinham conhecimento da importância da transfusão de medula óssea e muito menos que só precisavam doar 5 ml de sangue para se cadastrar no REDOME, o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Passando para o meu desenvolvimento 2, eu vou retomar o meu problema 2, a desinformação acerca do assunto. E aí você pode falar da propagação de um mito que associa esse tipo de doação à medula espinhal e que devido a isso, muita gente acredita que ao doar pode ficar paralítico pro resto da vida. E aí você pode falar que essa falta de informação prejudica o aumento de cadastros no banco de doadores. Desse modo, muitas mães com filhos doentes acabam buscando por procedimentos médicos ortodoxos para salvar a vida de seus filhos, como foi o caso da personagem Sarah no filme Uma Prova de Amor. Uma prova de amor. Eu também. Só tem a ver. Quem já foi criança um dia. Na história, ela decide gerar um filho de proveta para aumentar a chance de encontrar um doador compatível para sua filha Kate. Presta atenção que o filme aqui serve como prova concreta. E você já sabe que o repertório nos seus desenvolvimentos 1 e 2, assim como na primeira frase da sua introdução, faz toda a diferença, né? Daí, chegando ao nosso problema maior, aquele que você vai ter que resolver lá na conclusão, você pode dizer que, fora da ficção, muitos pais também buscam por alternativas extremas devido aos mitos disseminados acerca da doação de medula óssea. Dito tudo isso, meu povo e minha pova, a gente precisa do quê? De resolver essa treta aí. E você já sabe que o melhor jeito de fazer isso é escrevendo duas propostas. Uma mais completa e outra mais sintética. Na mais completa, a gente precisa responder as nossas 4 perguntinhas mágicas. Quem faz o quê, como e para quê, sendo como bem detalhadinho. Bora lá? Quem? A mídia deve fazer o quê? Promover ações de merchandising social, como? Com inserções de temas relacionados à doação de medula óssea em telenovelas, filmes e peças de teatro. E para quê? Para conscientizar a população sobre a importância da doação de medula óssea e desmistificar os tabus difundidos acerca do assunto. Já na sua proposta mais sintética, você pode dizer que quem? As escolas devem fazer o quê? Trabalhar a temática na sala de aula. Para quê? Para contribuir para a formação de adultos mais conscientes do seu papel como cidadãos no mundo. E aí, puxando lá a primeira frase da sua introdução, você pode dizer que, desse modo, a ignorância não será mais um problema, como afirmou Goethe. E é isso, criaturas lindas, maravilhosas, inteligentes, conscientes. Espero que eu tenha ajudado vocês a construir uma redação nota 1000 sobre esse tema. Espero também que esse episódio possa abrir seu coraçãozinho para ser um doador do amor de medulinha. E você já sabe que para isso é só acessar o site do REDOME e procurar o Hemocentro mais próximo da sua casa. Você tá vendo que eu não só propus o merchandising social, como já fiz isso aqui na nossa série, né? E por hoje é só, pessoal. Aproveita para divulgar essa ideia nos seus grupos de WhatsApp, pros seus amigos, papai, mamãe, titia, crush and everybody. E é isso aí. Até a próxima. Beijo e juízo.